Antes de começar a falar sobre o conteúdo do texto, primeiro queria falar sobre minhas primeiras impressões sobre ele. Tive uma dificuldade muito grande de compreender boa parte do texto. Tive que realizar inúmeras releituras até conseguir achar algum fio lógico de pensamento que ele estava usando. E sem falar que eu tive que houve necessidade de ter um dicionário do lado para poder, porque o vocabulário que estava sendo usado era um pouco além do vocabulário que eu possuo. Vamos agora ao conteúdo mesmo do texto. Essa leitura abrange 3 capítulos distintos. Vamos começar pelo primeiro, onde o autor fala sobre a retórica na imagem, começando com a teoria bartesiana sobre a retórica da imagem. Para ele, a imagem tinha 3 níveis de entendimento, no momento em que alguém a visualizava. Logo de início percebia-se a linguística, que seriam os textos que existem nessa imagem. Em segundo, percebia-se os ícones existentes nele, gerando o sentido denotativo. E por fim, o interpretador viu o sentido simbólico por trás dele, vendo assim o sentido conotativo desta. Como Barthes mesmo fala, o sistema que adota os signos de outro sistema para dele fazer seus significantes é um sistema de conotação. Podemos, pois, desde já afirmar que a imagem literal é a denotada e a imagem simbólica a conotada. Depois disso, o autor pega outros autores para o que eu entendi que era contradizer ou adicionar o pensamento de Barthes, mas enfim, Santaella e North são apresentados nessa parte para discutir a prevalência do textual sobre o imagético, dizendo que há uma necessidade do textual para dar entendimento ao visual, e junto a Gemma Penn concordam que a imagem é sempre polissêmica ou ambígua, e que necessita de uma linguagem textual para tirar essa ambiguidade. A imagem, desculpa. Algo que Barthes determina como ancoragem, que é um termo contrastante ao relais, que fala que ambas a imagem e o texto contribuem para o sentido completo. Barthes fala então da utopia de uma imagem meramente denotativa, e que uma imagem possui inúmeros sentidos em seus diferentes contextos, e que uma visão puramente denotativa demonstra inocência e por isso também não é meramente denotativa. Assim, a retórica da imagem na teoria bartesiana é a classificação do conjunto de seus conotadores. Ela é específica na medida em que é submetida às imposições físicas da visão, mas geral na medida em que as figuras nunca são mais do que relações formais de elementos. Ele então entende o termo retórica, a propósito da imagem, em 2 acepções. Por um lado, como um modo de persuasão e argumentação, o inventio, e por outro lado, em termos de figuras, o elecutio. E assim termina essa sessão. Na segunda sessão do capítulo, ele tenta contextualizar tudo aquilo que ele expôs nessa primeira sessão, contextualizando a teoria de Barthes, né? E para fazer isso, ele traz um monte de anúncios publicitários, 2, né? E capas de revistas para melhor compreensão do leitor. Ele traz à tona também a ideia do ethos, que é a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência sobre seu alocutário, e o pathos, que é assumido atualmente no sentido de transbordamento emocional, geralmente sem sinceridade. Ele então explica os exemplos dados e as aplicações de significante e significado nas marcas da Young e a Phantom. Depois disso ele começa a entrar, ele traz outros autores, né, Leach como exemplo, que também fala sobre o atos, o pathos e agora o logos, que diz que todos são ingredientes essenciais para explorar o contexto como um primeiro passo para a análise retórica. Há então uma discussão entre ideias de vários autores sobre a prevalência do textual sobre o imagético, se a imagem contextualizada, ou se a imagem contextualiza o textual, ou se o textual é que contextualiza a imagem, ou se ambos trabalham colaborativamente para dar sentido à obra. Ele fala então que alguns autores como Reboul até falam que a imagem não é eficaz nem mesmo legível sem um mínimo de texto, e isso é refutado pelo exemplo da capa da revista Veja, onde lá não tem elementos visuais que não sejam a própria logo da revista e uma imagem de um político, e dali já é possível extrair várias conotações
O autor então entra em uma outra seção do capítulo, trazendo a visão de outro autor, Jacques Durand, em relação à imagem publicitária. Ele vê a retórica como um recurso que interfere e constrói o discurso dela, né? Ele traz um exemplo que achei bem interessante, falando sobre o porquê de nós, muitas vezes, quando vamos informar algo para alguém, a gente não é direto, não é objetivo com a informação que a gente vai dar. Muitas vezes a gente tem que contextualizar e dar uma história para aquela informação antes de realmente falar a informação, porque dessa forma a gente contextualiza. O Durand conclui que estamos na presença de duas proposições. Uma é real, mas não tem sentido, ou não tem o sentido que no caso é a linguagem própria. E a outra tem um sentido, mas não existe, que é a linguagem figurada. Sendo assim, para o Durand, toda figura retórica pode ser analisada na transgressão artificial de uma norma. O autor então passa a falar sobre as figuras de dicção e figuras de construção vistas por Durand, mostrando e descrevendo elas em inúmeras tabelas. E para finalizar essa sessão, ele diz que a análise da imagem nas concepções de Barthes e Durand, considerando ainda a retórica perelmaniana, quando embasado na classificação das figuras retóricas, permite evidenciar os níveis de conotação e com isso subentende o que uma ideologia pretende sinalizar a um discurso. Esses níveis de conotação permitem transparecer os anseios de uma ideologia, e é nesse sentido que, para Barthes, institui-se uma retórica da imagem. No capítulo seguinte, o autor revê as figuras da retórica trabalhando com a nova retórica e 3 modos de classificação: as figuras de escolha, presença e comunhão. Após caracterizar essas figuras, ele conclui que a identificação em um enunciado contribui para a operacionalização da análise retórica, que o reconhecimento de uma figura permite revelar em um discurso quais elementos de persuasão estão presentes. No último capítulo, né, que seria o último capítulo dos textos passados, o autor disserta sobre a semiótica, ideologia e retórica, né, repassando muitas coisas que já foram vistas em outros vídeos, fichamentos, né. Ele fala de novo sobre os fundamentos da teoria triádica de Peirce, falando sobre o interpretante, o representante e o objeto que formam o signo. Ele continua sua dissertação entrando nas descrições e aplicações da primeiridade, segundidade, terceiridade, numa tabela que eu achei bem legal, que representa bem direitinho assim, as diferentes associações entre elas. E mais pra frente ele discute as ideias confluentes entre Peirce e Perelman, falando que os argumentos dos dois são obviamente conceitos com enfoques diferentes que se voltam a ações específicas, cada um em sua teoria. Contudo, o que é observado são as características convergentes que resguardam ambos os argumentos. O que se infere é que o argumento de um discurso será mais bem entendido e aceito quanto mais facilmente for interpretado e assimilado. Eu achei bem interessante, porque esse texto não segue essa regra, porque entender é uma coisa que está sendo difícil. Mas vamos continuar. Para finalizar esse capítulo e todos os textos e os fichamentos, o autor fala sobre a ideologia e retórica, iniciando com a teoria de muitos autores sobre o que é ideologia, e concluindo que fugiria o escopo de sua pesquisa entrar a fundo no tema ideologia, mas listando algumas possíveis definições. E ele então contextualiza historicamente o uso da nova retórica, como por exemplo na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, voltando depois a fazer associações com a retórica da imagem por Barthes, para então chegar a uma conclusão: que a argumentação retórica nunca será neutra, pois estará sempre presente num discurso como elemento ideologicamente disposto a garantir a persuasão e angariar a adesão de um auditório. Finalizando, ele menciona 2 autores, Andrade e Medeiros, e afirma que a retórica do design gráfico é levar alguém a aceitar a tese do que está sendo difundido, mas estaria em linha com essa noção de vertente autoritária da persuasão. No final de tudo, eu entendi o geral de como é que funciona, ou pelo menos como é que é dissertado e discutido a retórica no design, na publicidade, e eu entendo a importância dele. Eu vejo a aplicação da semiótica e da retórica dentro do trabalho que nós fazemos dentro do curso. O ato que a gente tem de persuadir, o uso da imagem para conseguir certas emoções e certas ideias de dentro do auditório, como ele mesmo referencia muitas vezes. E eu acho que ter uma ideia de que essas teorias existem ajuda
na aplicação delas. É isso, obrigado muito pela atenção e tenha um bom dia.